Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida, mais estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha também. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Thelma, é de São Paulo, capital. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Um alô especial para Elaine Cordeiro Castro. Também para Paula Santos, que é de Canelas, em Portugal. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Rosângela Jesus é de Vale do Amoreira, também em Portugal. Vale da Amoreira. Iraildes Araújo é de Paulínia, São Paulo. Maurício é de Piratininga, em Niterói, Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal, todo perigo. Te damos graças por mais um dia de vida e também por estes momentos que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida e que possamos, Pai, estarmos nos preparando para o grande encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós pedimos que esteja com todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas. Cada um tem sua luta, seu problema, sua necessidade. E aqueles que nos pedem orações, que Tu também estejas com eles, Pai, abençoando-os, dando vitórias. E aqueles que estão estudando a Bíblia com alguns dos nossos irmãos, que recebam a compreensão plena da Tua Palavra e tomem a decisão ao lado de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nessa semana, continuando a série Missão de Deus, Minha Missão, e estamos falando sobre motivação e preparo para a missão. Todos nós, cristãos, precisamos ter um motivo, algo que aconteceu em nossa vida, especialmente na questão espiritual, para que nós possamos ser motivados para falar às pessoas que estão ao nosso redor desse Jesus que nós cremos. Assim como aquelas mulheres que foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus e os anjos disseram que ele havia ressuscitado, elas ficaram maravilhadas e isso motivou para que elas corressem e contassem logo aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas os discípulos não tiveram a mesma motivação a princípio, eles não creram e Pedro saiu correndo, foi lá para ver se realmente Jesus havia ressuscitado e ele chegando lá não encontrou o corpo, somente os panos que envolvia o corpo de Jesus e ele ficou admirado, diz aqui a palavra de Deus. Agora, depois que Jesus ressuscitou, foi aos céus e voltou, ele se encontrou com os discípulos. A princípio com aqueles dois que iam para Emaús e eles não reconheceram Jesus. Depois Jesus apareceu para eles dentro da casa onde eles estavam e disse, paz seja convosco. Eles pensavam que era um fantasma. E então Jesus pediu se tinha alguma coisa para comer para provar que ele era ele, de carne e osso, porque Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Ele não tinha mais aquele corpo que os discípulos conheciam antes da sua morte. Nós, quando ressuscitarmos também, aqueles que forem transformados, que estiverem vivos quando Jesus voltar, também seremos todos glorificados. Esse corpo mortal não entrará nos céus. É um corpo glorioso. Mas nós vamos reconhecer as pessoas pela atitude dela, como ela fala, a expressão, e essas coisas fazem com que nós reconheçamos. Jesus, então, provou que era ele, e então saiu novamente, desapareceu dali da casa onde ele estava. E Jesus, então, falou a respeito das profecias do Antigo Testamento que apontavam para ele, que ele teria que morrer, e os discípulos não estavam entendendo isso. Hoje, irmãos, nós também precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos estudar a Bíblia, as profecias que apontam para o fim de todas as coisas. As profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias que haveria de vir, e ele veio, cumpriu a profecia, as profecias do Antigo Testamento.
E agora no Novo Testamento nós temos as profecias que apontam para a volta de Jesus, a segunda vinda. E como a primeira profecia cumpriu, Jesus veio, agora a segunda também vai se cumprir, não vai demorar. E o próprio Jesus, ele falou, eu vou, mas eu volto. E estamos aguardando, ele vai voltar. Agora, nós precisamos, irmãos, nos preparar para a missão. Não é somente estudar a Bíblia, conhecer intelectualmente o que está escrito na Bíblia, conhecer as histórias de Jesus, os acontecimentos do Antigo, do Novo Testamento. Não é somente esse o preparo. O preparo é o batismo diário do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, quando nós formos testemunhar para alguém, quando nós formos falar para alguém, levar a mensagem de salvação, essa mensagem será uma mensagem vazia, sem o poder do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, foram cerca de 40 autores, esse mesmo Espírito Santo, ele quer habitar em nós para poder nos encher e nos capacitar a fazer a obra. Depois que Jesus, lá em Lucas 24, falou para os discípulos a respeito do que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento, então, aqui no capítulo 24, a partir do verso 50, diz que Jesus depois os levou a Betânia, e levantando as mãos para o céu, os abençoou, e enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Vejam, Jesus então, ele se despediu dos discípulos. Estava dando as últimas instruções e então ele foi elevado às alturas. E nos diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam olhando Jesus subir e desaparecer entre as nuvens, apareceram 2 anjos e disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele vai voltar da mesma maneira como o viste subir. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos, capítulo 1, versos 4 a 8, nos diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, no verso 9 diz que Jesus foi elevado aos céus e os discípulos não mais conseguiam vê-lo. Aqui, irmãos, Jesus ele disse, vocês precisam se preparar, receber o poder do Espírito Santo, porque se vocês não receberem esse poder, vocês não estarão prontos para a missão. É tanto que quando Jesus ressuscitou e que encontrou os discípulos naquela casa, eles estavam lá na casa trancada com medo dos judeus. Eles não tinham poder, eles eram medrosos. E às vezes, irmãos, muitos de nós também temos sido medrosos em fazer a missão, em falar de Jesus. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus como nós deveríamos conhecer, porque nós não estudamos a Bíblia, nós não pedimos diariamente o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos desse preparo. Aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nos versos 12 até o verso 26, você lê na sua Bíblia, Atos capítulo 1, pode ler todo o capítulo. Então, a partir do verso 12, diz que eles estavam agora ali naquele mesmo cenáculo em que realizaram a ceia para depois Jesus ir para o jardim de Getsêmani com os discípulos e Jesus foi preso. Eles estavam reunidos neste mesmo cenáculo e ali estava cerca de 120 pessoas, homens, mulheres, orando, buscando o poder do Espírito Santo. E nos diz a palavra de Deus que 40 dias após a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele permaneceu 40 dias com os discípulos e 10 dias depois da ascensão de Jesus, que foi o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, então o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos.
Mas para que eles recebessem o Espírito Santo, esses 10 dias que eles passaram no cenáculo, eles estavam em oração, eles estavam em comunhão, eles pediam perdão um ao outro que eles haviam cometido de erro contra o seu próximo, contra alguém, e eles eram então envolvidos num espírito de comunhão, de amor. E depois então que eles estavam preparados, eles receberam o batismo do Espírito Santo. E nos diz aqui a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam ali. Todos começaram a falar línguas que outras nações, as nações vizinhas, falavam. Nós vamos comentar um pouco sobre isso no estudo de amanhã. Mas vejam que eles precisaram buscar o poder do Espírito Santo. Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então, aí eles estavam agora capacitados para realizar a missão. Se nós, irmãos, quisermos evangelizar alguém, quisermos fazer um trabalho missionário, nós precisamos primeiro buscar o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus, ter intimidade com Ele, para que Ele possa nos usar no momento certo para fazermos a obra que nós temos que fazer. Essa obra, ela não é de uma outra pessoa, não é somente do pastor, não é somente dos líderes da igreja, é de cada membro, de todos aqueles discípulos de Jesus, aqueles que estão se preparando para encontrar com o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, nós não fazemos a missão, nós não falamos de Jesus, porque não temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Não adianta nada, como eu disse agora há pouco, nós conhecermos a Bíblia, sabermos o que está escrito ali, se nós estivermos vazios, sem o Espírito Santo em nós, não adiantará nada, porque quem convence a pessoa com quem nós estamos falando é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento, mas aquele Espírito que estiver em nós, ele vai convencer a outra pessoa. Então, irmãos, que nós possamos nos preparar, aguardar o cumprimento dessa missão, o batismo do Espírito Santo, com jejum, com oração, diariamente falando com Deus. Não é somente uma vez, não é somente um final de semana, é todos os dias, em nossa casa, onde nós estivermos, é nós estarmos pedindo que o Espírito Santo nos encha para que possamos fazer a sua obra. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.